Boa noite, meus irmãos. Você que já chegou aqui, você que está aí online, celebrando conosco nessa quarta-feira abençoada. Vamos iniciar esse culto dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei sua terra. É uma frase nessa canção que serviu como nossa primeira canção do culto, que diz que nós devemos buscar mais a face do Senhor e menos as mãos do Senhor. Será que nós temos buscado mais a face do Senhor? Buscado na intimidade, buscado naquele tempo separado, nós e o nosso Deus, além de somente clamar pelas bênçãos dEle, clamar por Ele, querer Ele antes de qualquer coisa, independente do que Ele faça ou não. Ele é tudo o que nós precisamos. A gente já inicia esse culto entendendo isso. É tudo dele, por ele e para ele. Glória pois a ele eternamente. Amém. Glórias a ele. E com essa canção nós vamos cantar juntos aqui. Nós vamos dizer tantas coisas que ele é e vamos lembrar de tantas provisões que ele já nos deu. Nós vamos erguer nossas vozes em adoração ao Deus que é forte, ao Deus que é todo poderoso. Coloque-se em pé. Vamos celebrar? Senhor e Cristo, o nome salve
nós. E a gente vai ler o Salmo 127, o primeiro versículo apenas, que nos faz lembrar disso também. Vamos ler juntos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Não precisamos nos abalar. Amém pela palavra poderosa do Senhor. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Não tememos sim. Não tememos nada quando estamos com o nosso Deus.
Temos, nosso Deus, querido Pai, essa é a nossa oração nesta noite de quarta-feira. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que haja esse desejo, ó Deus, que haja essa intenção, que haja essa entrega dos nossos corações em entender que nós estamos aqui nessa terra de passagem, somos forasteiros aqui, e ó Deus, que haja em nós essa responsabilidade de vivermos esses dias ansiando, ó Deus, para nos encontrar com o Senhor, mas também, ó Deus, que venhamos a proclamar todos os dias com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso testemunho. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, que nós não venhamos a desprezar o privilégio de nós estarmos na Tua casa, de orarmos, de buscarmos Tua face, de cantar, de adorar o Teu santo nome. Que, ó Deus, como o salmista no passado registrou, nós queremos declarar em alto bom som que nós não tememos a nada, pois temos um Deus vivo, no Deus que é a nossa esperança, no Deus que é eterno, e de eternidade a eternidade, tudo tem sido Deus. Ó Deus, honra o Teu povo aqui nessa noite, aqueles amigos, amigas, agregados, irmãos de tantos outros bairros, de tantas outras cidades que também estão neste culto, prestando esse culto ao Senhor. Nessa hora, ó Deus, nós pedimos por aqueles que estão no leito de enfermidade, te agradecemos, ó Deus, a cura, o restaurar da saúde de pastor Hélio, ó Deus, te damos, ó Deus, glórias, ó Deus, porque o Senhor é bom e o Senhor é misericórdia. E te pedimos ainda, ó Deus, pastor Alexandre e outros servos teus que precisam, ó Deus, de restaurar essa saúde. Nosso Deus, nós consagramos ao Senhor também, nessa hora, dízimos, ofertas em que membros, ó Deus, agregados à terra, pessoas, ó Deus, daqui de Jardim Santíssimo que têm enorme responsabilidade de prestar esse culto também ao Senhor, com o que nós temos, com o que nós somos, porque na verdade isso tudo pertence ao Senhor. Então, Deus, consagramos dízimos, ofertas ao Senhor e te dizendo muito obrigado, porque nada tem faltado. Sim, ó Deus, a situação tem sido pesada, difícil para muitos de nós ou para alguns de nós, mas de uma forma ou de outra nós sabemos que o Senhor tem sido Deus da provisão e nós cantamos esse louvor. Obrigado porque o Senhor não deixa faltar o pão de cada dia. Nosso Deus, nós te bendizemos e te pedimos que o Senhor possa acolher o nosso amor nessa noite, o louvor e a adoração aqui ministrados. Que, ó Deus, aqueles que estão com uma situação difícil, ó Deus, e nos lembramos de tantos irmãos nossos que estão em uma causa, ó Deus, na justiça, pleiteando algo que é justo, ó Deus, faz justiça ao teu povo, ó Deus, usa, ó Deus, promotores, ó Deus, juízes, desembargadores, ó Deus, usa gente boa, ó Deus, para a justiça do nosso país, ainda que seja amorosa, mas que a tua justiça não falha, Deus. Te bendizemos, ó Deus, nessa noite. Te pedimos que cada parte aqui, como já tem falado, continue ecoando nos nossos corações e trazendo os seus efeitos necessários. Te bendizemos, te honramos, adoramos o Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar, nós vamos cantar essa canção. Eu queria que quando você cantasse essa canção, você lembrasse de algum lugar do nosso país. Irmãos, o país está vivendo um colapso geral. A gente está percebendo, vendo isso nas reportagens. O Senhor tem preservado o nosso estado, pelo menos aparentemente. Mas eu sei que o Senhor vai trazer à sua memória um estado, uma cidade, talvez que você nem tenha ido lá, mas que você ouviu falar que está com situação precária com relação à Covid. É só o Senhor por nós, irmãos. A nossa nação está sofrendo, irmãos. Isso precisa doer em mim, precisa doer em você. Mas no nome do Senhor, fluem águas que purificam e que curam e que limpam. E se você crê nisso, você vai cantar essa canção, profetizando vida e cura para cidades do nosso Brasil, para estados do nosso Brasil que estão sofrendo, pessoas morrendo, situação de saúde precária. Seu povo que se chama pelo meu nome, eu e você, se nós orarmos, Senhor do céu, ó Deus, sai a nossa terra.
Nos desperta para que os acordes da madrugada nos movam o nosso
noite de libertação, mesmo que os nossos olhos não vejam, mesmo que nós não vejamos, mas nós cremos que o Teu Espírito Santo está agindo em cada vida nesta noite. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco nessa noite, amém? Foi inevitável não deixar de orar pelo Amazonas. E aí, quando você lembra das imagens de Rio, comunidades ribeirinhas e gente sem recurso nenhum, e a gente clamou por Amazonas. Meus irmãos, antes da reflexão, nós temos mais um momento de oração, e desde o início nós estamos sendo levados, como que, desde a referência do Antigo Testamento, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Essa dinâmica que se deu lá no Antigo Testamento, no momento de crise do povo, precisa ser abraçada por nós em pleno século 21, em pleno Brasil que a gente tem vivido. Essa igreja tem também seus desafios, e muito em particular nós iniciamos e desde o último domingo estamos de um modo mais direto falando sobre isso, sobre o novo obreiro. Eu queria convidar um irmão para que você pudesse, junto com esse irmão, orar e clamar ao Senhor. Queria pedir a irmã Fabiana, a liderança da igreja, os membros de um modo geral, tem um microfone aqui separado, e nós iremos orar nessa hora pelo novo obreiro. Mas a oração de Fabiane, como também dos outros líderes, que eu sempre vou estar chamando, sempre estar pedindo, não é só pelo novo obreiro, mas pela igreja, pela liderança, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, porque é um novo ciclo para todos nós. E que haja espiritualidade nesse processo, que a gente inclusive não sabe, pela nossa limitação, quanto tempo vai durar. Então, se temos desde o início do culto orado por tantas pessoas que nós nem conhecemos, também o novo obreiro nós não conhecemos. Então, a oração não é só pelo novo obreiro, mas é pelos líderes, pela igreja, pelas nossas crianças, por tanta gente que vai viver esse novo momento de grandes coisas na Igreja Batista Jardim Santíssimo. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus amado, em Tua presença, nos gloriamos pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Amém. Obrigada, Senhor, pelo momento de culto, a qual podemos prestar em espírito e em verdade. Que Tu possas receber, Deus, toda a nossa adoração, toda a nossa rendição, porque nós necessitamos de Ti, necessitamos do Teu amor para Te louvar, para Te adorar, para compreender os Teus desígnios sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja. Deus, colocamos neste momento todo o Teu povo que se chama pelo Teu nome, daqui de Jardim Santíssimo e de todas as partes do mundo. Deus, esteja conosco, quebranta-nos, cria em nós um coração igual ao Teu, para que possamos realmente Te adorar, honrar e glorificar o Teu nome. Deus, seja com as crianças, com as mais pequenas crianças, com aquelas que estão no ventre de Suas mãos. Ó Pai, abençoe esse lar, abençoe as palavras que são ditas a ela, abençoe, Deus, os planos dessa mãe, abençoe, Senhor, a geração, o parto, abençoe as crianças que estão aprendendo a andar, a falar, que elas já aprendam a falar de Ti, a glorificar. Abençoe as crianças que estão escrevendo as suas primeiras palavras, lendo, Senhor, abençoe esse processo de aprendizagem, o qual tantas crianças têm sofrido hoje, Senhor, com todo esse distanciamento, com toda essa questão da escola remota. Abençoe, Senhor, os professores, nos dê, Senhor, sabedoria, condições. Abençoe as famílias para que possam acompanhar esse desenvolvimento.
tanto, Senhor, na escola quanto na sua vida física. Amém, abençoe os adolescentes que passam por questões de identidade, de transformação no corpo, Senhor, de consciência da fé em Cristo Jesus, que esses adolescentes possam tomar uma decisão de seguir lado a lado contigo e nunca, nunca mais se desviar. Abençoe os jovens que precisam, Senhor, aprender e a escolher suas profissões, a ter seus primeiros empregos, os seus namoros, noivados, casamentos, que tudo seja diante do Senhor, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Abençoe as famílias, Senhor, que se formam. Abençoe mulher, homens, que eles possam, Senhor, junto com o Espírito Santo, criar uma corrente que não se quebre. Abençoe, Senhor, os lares, Senhor, com os idosos que já não têm mais seus filhos dentro de casa, que eles possam se amar mutuamente, se fortalecer em Ti. Abençoe os viúvas e viúvos, Deus. Abençoe as famílias de modo geral. Abençoe, Senhor, os pastores. E abençoe o pastor que o Senhor já separou para a nossa igreja. Amém. Deus, prepare esse servo, capacite, dê estratégias, visões, incomode, Senhor, para que se desperte, se disponha a te servir aqui na tua casa. Amém. Obrigada, Senhor, pela vida do pastor Isaías, que tem se disposto até hoje a estar conosco. Abençoe a Suzy, Senhor, sua saúde, a saúde do pastor, dos seus filhos, da sua netinha. Abençoe a liderança dessa igreja de forma geral. Abençoe a ministra de música, seu esposo. Abençoe, Deus, os diáconos, os líderes, Senhor, dos mais diversos ministérios dessa igreja. Deus, te pedimos, te clamamos uma bênção sobre todos. Obrigada, Senhor, pelos tesoureiros dessa igreja que tão zelosamente, Senhor, organizam a vida financeira da igreja. Obrigada, Senhor, porque não somos apenas templos, não somos apenas uma lona, não somos apenas instrumentos, somos o teu povo. Amém. E nos humilhamos diante de ti para receber a tua resposta, a tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a cada dia, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, irmãos. Preciso confessar que a minha memória não é muito boa. E que eu acho que eu estou repetindo hoje, pela segunda vez, um tema, mas de uma outra abordagem bíblica. E é não desperdice a sua oração. Não sei, tem mais de um ano, irmãos. Então, assim, tem irmãos né, irmão Anésio, com a cabeça branca, que a memória pode estar melhor que a minha. Mas eu acho que eu já falei disso sobre um outro texto, sobre uma outra abordagem, pensando, não desperdice sua oração. E o texto é de Tiago, com certeza o texto é diferente, mas o texto é de Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 18. E é pensando nisso que a gente tem desde o início do culto, né, desde o vídeo da abertura, na temática do salmista, ainda há pouco, do Salmo 27, e pensando nos cânticos, no louvor e na adoração, nós somos levados para dentro desse ambiente gostoso e especial da oração. Não desperdice sua oração. Tiago, capítulo 5, versos de 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, como é bom
nós estarmos aqui nesse local preparado, erguido, zelado, cuidado, para buscar a tua face também. Para além das nossas casas, dos nossos quartos, das nossas salas. Deus, como é bom estar aqui e perceber, ó Deus, de que em comunhão com os santos, em comunhão com os irmãos, mas também em comunhão com o Senhor, a nossa oração tem um poder da eficácia que Jesus responde. Muito obrigado, Deus. Nós oramos sobre a tua palavra, te bendizemos e te pedimos que ela, explicada, explanada, ministrada aos nossos corações, possa produzir os seus efeitos necessários de cristãos, de cristãs, de homens e mulheres aqui presentes e aqueles que estão online, possam, Deus, descobrir que nós não podemos e não devemos desperdiçar a nossa oração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Não desperdice a sua oração. Albin César, fundador, escritor, é um dos camaradas assim que eu gosto de ler. Ele que fundou e tem pertinho do Centro Evangélico de Missões em Viçosa, interior de Minas, e ao lado, praticamente 300 metros depois, a editora Ultimato, que produz títulos impactantes demais. Ele cunhou a seguinte frase: não desperdice a sua atenção, não desperdice a sua atenção, não desperdice suas energias, concentre-se em orar e continuar orando até que a resposta e o milagre aconteçam. Isso é muito precioso, porque não desperdiçar a oração significa, sim, que nós podemos reagir ou agir segundo as pressões da vida de vários modos. Uma delas é não orando, e a outra é orando. Não desperdiçar a nossa oração significa que a gente pode ter a nossa vida orientada assim às coisas de Deus, às próximas coisas de Deus, ou também não, viver completamente às avessas. Mas não desperdiçar a oração significa aproveitar a oportunidade sempre de contato com Deus. Sim, na nossa formalidade pode ser, aqui na igreja, nos momentos de como, olha, eu perdi a conta de quantas orações nós fizemos hoje. E vamos orar mais. Não só nessa formalidade do templo, que é importante demais, mas também nas nossas casas. Gosto sempre de lembrar de Daniel, que tinha, assim, a sua prática religiosa de 3 vezes ao dia. Mas se a gente amplia o texto, se mergulhamos na Bíblia, a Bíblia nos ensina a viver em oração, ou vigiar e orar. E esse sentido da vida de oração passa a se tornar mais responsável. Meus irmãos, Tiago, encerrando a sua carta, a sua epístola universal, acredito que já tendo cristãos no 2º século recebendo esse texto, e agora nós, 21 séculos depois, Tiago vai encerrando a sua carta, nos estimulando a uma vida de oração, por reconhecer, irmãos, e isso é um fato, ainda há pouco nós clamamos por causa de Covid em parte do nosso Brasil, tão grande, tão gigante, em parte do mundo, porque na vida, irmãos, há sim aflições, na vida há momentos de doenças, ao pecado que nos faz frente o tempo todo, a dissabores. Tiago reconhece isso, mas também ao mesmo tempo, nesse pequeno texto, do finalzinho da sua epístola universal, ele diz que também na vida há alegria, há contentamento, há uma prática que precisa ser vivida, que é a vida devocional, a vida de oração. E sim, uma vida de oração bem construída, bem desenvolvida, traz muitos efeitos. Daqui a pouco a gente vê isso. Traz muitos efeitos positivos, inclusive. Então, ele nos dá conta do poder da oração. Poder da oração. E é tão rico o texto dele, que já no finalzinho da carta ele ainda vai citar, ele vai resgatar na história bíblica. Ora, essa carta se transforma em Bíblia tempos depois para nós. Mas para quem está recebendo essa carta, o 1º, 2º século, ou seja, nos tempos vindouros,
o que vai acontecer é que ele vai citar uma coisa antiga para dizer, olha, lembra de Elias? Elias era uma pessoa como a gente, vivia as mesmas paixões, culpas, pecados, alegrias, de sabores altos e baixos. O que ele está dizendo no verso 17 é isso. Elias era uma pessoa sujeita às mesmas questões que nós. O que passava nas veias de Elias era sangue. O que ele vivia todo dia eram as nossas mazelas, as mesmíssimas coisas. E ele diz, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas ele resgata esse exemplo bíblico para dizer, ele orando um dia, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E tempos depois ele ora outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu fruto. O que ele quer nos chamar a atenção de que oração é como respiração. Eu gosto de dar esse exemplo para os irmãos, eu sei que tem gente de longe conectada, mas são 2 coisas básicas que, irmãos, não adianta, nós não vivemos sem elas. Até sem roupa a gente vive. Até sem roupa a gente vive. Mas 2 coisas que nos acompanham durante a nossa noite de sono, durante o nosso dia, durante um meio de transporte, durante, irmãos, nas 24 horas que a gente tem. Não adianta, nós nos alimentamos e nós respiramos. Então, se ler a palavra de Deus, se estudar a Bíblia, se debruçar diante da Bíblia, é nos alimentar da palavra, a oração, você acha que é o quê? Respiração. Respiração. O tempo todo é respiração. Porque, segundo Tiago, ela pode muito em seus efeitos, ou em seus resultados, e já a gente vê algumas traduções que nos leva para perto desse texto fantástico demais. Meus irmãos, o que nós lemos ainda há pouco, na ordem do culto, Salmos 27, 1, o que não é senão um clamor de uma pessoa débil, uma pessoa fraca, uma pessoa que reconhece que ele não é nada. É de novo o salmista num momento terrível da vida, dizendo que, sabe, eu não vou temer a nada porque eu reconheço quem é o Senhor. Mas que na verdade ele passa maus momentos, mas ele reconhece que Deus é Deus sobre todas as coisas. O que não é isso senão o explicitar do ser humano, dizer, eu posso ter muita coisa, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada se eu não clamar a esse Deus Todo-Poderoso. Então, Tiago conta a história de Elias, que se dá em 1 Reis 17 e 1 Reis 18, para ilustrar para a gente de que é importante, irmãos, fazermos a oração, vivermos uma vida de oração, praticarmos a oração, ou não desperdiçarmos a nossa vida de oração. Está difícil? A gente tem aqui, irmãos, agora, nesse exato momento, nós temos irmãos vivendo crises agudas, terríveis demais. Nós temos irmãos e amigos agregados online, de outros bairros, vivendo situações que talvez nós aqui, alguns de nós, ou todos nós, não aguentaríamos. Essa que é a verdade. Não aguentaríamos, não suportaríamos. Mas é preciso não desperdiçar a oração, o clamor feito ao Pai. Está difícil? Continuemos orando. O sucesso, no real sentido da palavra da igreja primitiva, era o perseverar na oração. Está ruim? Vamos continuar orando. Está mais difícil? Vamos continuar orando. E nisso esse povo da igreja primitiva, que Tiago inclusive interagiu, olha, se desenvolvia, pregava e saía correndo e orava e pregava, e era isso assim. Era uma igreja, como a gente tentei traduzir para os irmãos no domingo passado, era uma igreja que não parava. Eram cristãos que não paravam. Eram cristãos que temendo pela sua própria vida, abria a boca e falava de Jesus. É essa o grande diferencial, a grande, sabe, abordagem cristã, de que está passando dificuldade, sim, eu ainda creio num Deus, sim, todo-poderoso. Não desperdice a sua oração, que nós não venhamos a desperdiçar a nossa oração, quando inclusive a aflição nos atingir. O verso 13 diz, está alguém de vós aflito? Ore. Quando a aflição nos atingir, não desperdicemos a nossa oração, o clamor a Deus, a súplica a Deus. Não desperdice,
porque esse abrir da boca, ele é um ato que se deu já no Antigo Testamento, quando as crises se instalavam no meio do povo, e aí era preciso contar com Deus, e eles podiam contar com Deus, arquiteto da vida, doador de todas as coisas. Não desperdice a oração, a sua oração, quando a aflição te atingir, porque o verso 13, ele está dizendo, entre vós aí, há alguém aflito? Ore. É simples assim? É, mas também é profundo assim. Está alguém entre vós aflito? Ore. Então não desperdice a sua oração quando a aflição atingir, e vai atingir. Você entende o que Tiago está dizendo aqui? De que nós não estamos imunes, nós não estamos, sabe, em uma outra esfera. A aflição vai atingir, mas ela não vai nos tomar nesse sentido, porque é preciso oração. Então não desperdice a sua oração. Não desperdice a sua oração quando a doença bater a sua porta, e vai bater. Menor, maior, de uma gravidade, enfim, vai bater a sua porta, vai bater a nossa porta, porque ele diz, está entre vós alguém doente? É uma pergunta dele, e ele diz, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. Ele está dizendo de uma prática necessária, ele está dizendo dos efeitos terapêuticos do óleo, enfim, não vou entrar no mérito da questão aqui, mas o que ele está dizendo é, está entre vós alguém doente? Faça alguma coisa. E ele diz lá, orem, porque ele não nos isenta também das doenças. É preciso não desperdiçar a nossa oração quando a doença bater a nossa porta, e é preciso orar, irmãos, é preciso orar. Há uma outra coisa, um outro elemento que ele diz, não desperdice a sua oração quando o pecado lhe tentar, e o verso 16 diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. O pecado vai nos assediar sim, irmãos. O pecado vai nos provocar decisões equivocadas, enfim, a carne, em determinados momentos, vai falar mais alto. Paulo já discutia isso com a igreja de Corinto, Romanos, Paulo repetia, a luta interna que ele vivia, de, sabe, fazer o que não queria, essa briga, alma e espírito, alma e carne, não tenha dúvida, espírito e carne, não tenha dúvida, isso vai coexistir até a gente respirar, é o nosso último suspiro sobre essa terra. Então é preciso não desperdiçar a nossa oração quando o pecado lhe tentar. Está difícil, está assediado, olha, estou balançando, vai orar, irmãos. A gente não fala isso. Tinha uma amiga nossa, uma senhorinha já, que ela tinha muitos filhos, e às vezes os filhos perturbavam muito, e aí eles brincavam com ela, falavam do que ia fazer e tal, e eu gravava só essa expressão dela, ela falava, menino, e ela já, né, uma jovem senhora, falava, olha, vai orar, vai fazer nada disso, vai orar, mas para, sabe, para o contexto aqui, é na hora que o pecado assedia, vai orar, irmãos. O próprio Senhor Jesus, Salvador nosso, diz, vigiais e orai e vigiai, e meus irmãos, tem que caminhar junto isso, não desperdice a sua oração. Mas irmãos, se Tiago fala disso tudo aqui, é preciso nós não desperdiçarmos a nossa oração, porque o louvor liberta e a alegria vem, vem. Ele está dizendo isso aí no texto. Está alguém contente? Cante louvores. Talvez alguém pegou aqui e aí usou e criou de uma forma muito interessante a expressão, quem canta seus males espanta. E alguém vai lá na história de Davi, quando ele tocava a harpa e o espírito mau saía de Saul. Enfim, meus irmãos, cante, louve a Deus, porque o louvor nesse sentido ele liberta e a alegria vem. E na verdade o salmista já dizia e nos provocava a profunda reflexão que a alegria vem pela manhã. E essa noite, ela pode ser uma noite de dias, de semanas, de meses, enfim, essa noite pode ser densa demais. Mas uma coisa é certa, a alegria vem pela manhã. Vem, a alegria vem, porque ele diz, está alguém contente? Então cante louvores. Então, até mesmo, nesse momento, não tem que desperdiçar a oração. Não desperdice a sua oração, porque a salvação vem do Senhor, e o seu perdão, versos 14 e 15 diz, olha, se é preciso orar por aquele doente,
A oração feita pelo aquele doente, diz o versículo 15, salvará o doente e o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. É dizer de que, meus irmãos, não vamos desperdiçar a nossa oração, porque a salvação do Senhor está mais perto do que antes. Então, fui salvo, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Os 3 tempos da salvação. A salvação virá, não tenha dúvida. O verso 15 diz, e os seus pecados lhe serão perdoados. Então nós precisamos, nesse sentido também, e o autor, o escritor cristão nos leva a pensar sobre isso, de sermos bem resolvidos, tá, irmãos? De sermos bem desenvolvidos ou bem maduros na fé, porque diz aqui que os pecados lhes são perdoados. Então tem gente que ainda remói, ainda lamenta, ainda não consegue se desvencilhar dos seus erros e dos seus equívocos do passado, mas diz o texto que os pecados lhes são perdoados. Então se perdoe, desde que você confessou, se arrependeu, seguiu adiante, a metanoia, sabe, entrou na sua vida, a mudança da vida, então é hora de se desvencilhar daquilo e seguir à frente, virar as páginas necessárias. Por fim, irmãos, não desperdice a sua oração, porque sempre, sempre, meus irmãos, a oração produzirá muitas bênçãos e seus efeitos serão poderosos. Eu quero ler com os irmãos esse verso 16, eu não sei se tem irmãos em casa ou aqui, com versões diferentes da minha, mas olha, eu separei, e estou usando o celular aqui, pela facilidade, agora para a gente ver, olha que riqueza de texto. Se a minha versão diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos, na Nova Almeida atualizada diz, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. NVI, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Deixa eu voltar aqui. Outra versão diz, é poderosa a oração do justo. E vai por aí, irmãos, e eu separei várias, mas meus irmãos, eu fico encantado nesse sentido, com as versões que vão dizendo, a oração do justo pode muito e produz grandes coisas. É o último detalhe que Tiago traz para a gente, porque a oração sempre vai produzir efeitos, sempre terá uma eficácia, a oração sempre terá um poder de resultados assombrosos. Eu quero terminar contando uma experiência pequena sobre o poder da oração. E nós éramos adolescentes, em um ato de loucura, mais ou menos planejado ou não, fica difícil hoje lembrar. Nós estávamos numa cidadezinha para começar um projeto evangelístico. Ficou combinado a gente ficar na casa, os meninos na casa de uma pessoa e as meninas em outra casa. A gente não tinha a resposta. Mas chegou o domingo à noite, a gente precisou dormir no templo daquela igreja interior de uma cidadezinha do Rio de Janeiro. Fomos dormir e oramos e clamamos a Deus por uma solução, porque nós teríamos que passar a semana inteira preparando a equipe que chegaria no outro fim de semana. E aí eu lembro só não faltou o terremoto, né? Porque perto da meia-noite bateram a porta do templo, era uma igreja muito pequenininha, simples, e era uma senhora dizendo, olha, eu sei que vocês estão dormindo nessa noite em casa, mas a partir de amanhã, os meninos poderão ir para uma casa de um irmão que a gente conseguiu, e as meninas irão para a minha casa, e vocês não se preocupam com refeição, com banho, que está tudo separado lá para vocês. E à noite a gente tinha orado sobre isso, Senhor, nos ajuda. Estou dando um exemplo muito antigo, mas para dizer de que a oração pode muito em seus efeitos. Se passássemos o microfone agora para os irmãos iam contar, olha, eu queria contar que num dia eu orei e aconteceu assim. E aí é Paulo que vai ampliar isso para todos nós, dizendo que ele faz muito mais, imensamente mais do que aquilo que a gente pensa. Então é grandioso, irmãos, não desperdiçar a nossa oração. Eu sei que eu falo para muita gente que está passando, irmãos, dificuldades a mil. Mas, meus irmãos, não desperdice a sua oração, porque ela continua sendo o veículo, o meio de contato com Deus
e do céu se abrir para todos nós. E que Ele mesmo, o Senhor, o dono da oração, aquele que acolhe as nossas preces, o nosso clamor, a nossa gratidão, que Ele mesmo nos abençoe. Amém. desperdicemos nossa oração, porque sabemos a quem temos orado, esse Deus Todo-Poderoso. E mães abençoadas dessa igreja, é sábado. Eu estou numa expectativa de que Deus vai fazer coisas tremendas sábado e domingo no nosso congresso. Vamos assistir o vídeo? Aqueça seu coração aí, mulher, e venha ser plena em Deus.
e 7 de março. Será presencial. A inscrição está na descrição do vídeo e online pelo Facebook da nossa igreja. Venha participar, venha ser plena em Deus. E domingo às 19 horas, domingo pela manhã, nosso culto normal, abertura de missões mundiais, ceia do Senhor, domingo. Domingo vai ser cheio, final de semana cheio da presença do Senhor. Então, mulheres, estejam aqui, palavra abençoada, testemunhos missionários, enfim, eu acho que vai ser bênção. Irmão Fábio, tem inscrição ainda? Tem vaga ainda, irmãos, para vir aqui presencial, precisa se inscrever, o pessoal que está aí com a gente, porque a gente tem um número reduzido, né, em função da pandemia. Também online vai ser transmitido pela nossa página no Facebook da igreja. Pastor, outras direções para nós? Estamos encerrando, meus irmãos. Eu queria agradecer os irmãos conectados. Irmãos, eu queria só dizer uma coisinha. A gente não faz ideia do poder da mídia nesse sentido. O culto da igreja tem chegado hoje e nós precisamos sempre, se você puder, em algum dia da semana, separar um tempo para orar por pessoas que nós não conhecemos, mas têm acompanhado as lives da igreja de culto. É motivo de nós orarmos por homens e mulheres que estão conectados conosco. E nesse tempo totalmente diferente, clame ao Senhor por rostos que nós não conhecemos, por pessoas que talvez viriam aqui na igreja, dependendo da distância ou não, mas de um jeito ou de outro estão acompanhando os cultos da igreja. Então, nossa gratidão àqueles todos conectados e a nossa oração também, sempre pelas suas famílias, sempre por eles também. Mas vamos para a bênção. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé e vamos encerrar este culto com gostinho de desejar sempre estar na presença de Deus, de querer mais, irmãos, e de sinceramente incentivar irmãos a vir os cultos de quarta-feira sim. Podemos vir, devemos vir, porque talvez a gente esteja ocupado com uma outra coisa, mas se a gente se organizar melhor, nós teremos mais irmãos conosco. Que a gente pense sobre isso e reflita também. Oremos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, Pai que acolhe as nossas orações, a graça de Jesus dispensada, direcionada a todos nós quando nos colocamos de joelhos na Tua presença. Consolação do Espírito Santo do Senhor, que recebe e que por vezes e por todas as vezes intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Seja com todos nós, com o ministério de louvor, com a liderança da igreja, com aqueles irmãos que estão trabalhando hoje, com os irmãos e amigos conectados aqui juntinho de nós, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a igreja do Senhor diz amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor.